Olá, terceiro ano, tudo certo? Então tá, então vamos dar continuidade, né? É interminável, mas a gente espera que em algum momento a gente consiga chegar na guerra mesmo, né? Na verdade, o que mais importa é isso, por isso que eu tô sendo tão detalhista nesse processo para entender como isso foi possível, né? Porque às vezes a gente olha pra história e pensa, nossa, mas como é que foi possível? E aí a gente para e olha o nosso entorno e pensa, né? Não, realmente a gente tá conseguindo identificar como é que esse processo se coloca. Enfim, vamos lá. Então a gente parou lá, então falamos da Guerra Civil Espanhola, disse para vocês vão ter uma aula só sobre isso, e vamos dar continuidade então. Bom, então, a partir de todo esse reforço, né, que o Hitler está tendo, certo? No sentido de tal, com um preparo mais, né, adequado, digamos, ele vai começar então a colocar suas ideias expansionistas, né, em prática. Então, o primeiro, digamos, passo que ele vai dar nesse sentido, em 38, vai ser o chamado Anschluss, né? Então, Anschluss é o quê? Vai ser exatamente essa ideia de anexação, né, e meio que quase uma cooperação, digamos assim, com a Áustria, tá? Então é a anexação da Áustria em 38, é chamado de Anschluss. A gente tem que lembrar que a Áustria, de um modo geral, ela tem, digamos assim, ela se vê então tão germânica quanto a Alemanha, então não foi um processo tão, como é que eu vou dizer, traumático. É claro que traumático para a população judia da Áustria, de esquerda da Áustria, enfim, né? Muitos vão ter que fugir. Tem um filme bem legal, quer dizer, um filme é um musical, antigo, dos anos 60, mas é um clássico, enfim, né? E que se passa na Áustria, exatamente nesse contexto, que a família protagonista do filme, né, tem que fugir exatamente porque não concorda, enfim, né, não se adequa ao nazismo, que é A Noviça Rebelde, é um filme dos anos 60, é um musical super clássico, já passou 500 vezes na televisão, mas é um musical bem bonitinho, assim, e enfim, né, ele representa exatamente isso aí. Tá, bom, baseado acho que em fatos reais, inclusive. Bom, então a gente tem então esse processo do Anschluss. E qual é o discurso do Hitler, né? O discurso dele é que a ideia é, digamos assim, ocupar as regiões, né, ou anexar as regiões que foram tomadas da Alemanha, mas que tinham maioria alemã, maioria germânica, né, e que isso, digamos assim, era justo, enfim, né, com as populações, juntar, né, todo mundo de origem germânica, né, ficasse no mesmo território, etc. Vai ser o discurso, digamos assim. Isso ele começou, né, a ir construindo, tá? Depois, então, basicamente, né, do Anschluss, ele não vai se contentar com isso, certo? Então, o próximo, digamos assim, espaço que ele está interessado é a chamada região dos Sudetos, que é uma região da Tchecoslováquia, que também é uma região de fronteira de maioria alemã, certo? Então, é isso que ele vai colocar. A Tchecoslováquia era um país que, ao contrário da grande maioria dos países pós-Primeira Guerra Mundial, tá? Então, os países pós-Primeira Guerra Mundial, de um modo geral, tiveram, digamos assim, governos de cunho autoritário, digamos assim, tá? Então, pouco a pouco, ditaduras foram instaladas em vários países, né, após a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a gente tem aí uma onda, como eu falei para vocês, conservadora, autoritária, etc., né, num período de muita instabilidade, né, geral na Europa. Bom, a Tchecoslováquia era uma exceção, junto com a França, junto com a Inglaterra. E claro, houve toda uma gritaria, né, no sentido de que havia acordos, inclusive, que a França deveria se pronunciar, né, deveria defender, enfim, né. Porém, tanto França quanto a Inglaterra, que eram as potências, digamos assim, ainda, né, democráticas, no contexto, elas deixaram, né, e Hitler vai ocupar também em 38 a região dos Sudetos, tá? Bom, a política utilizada, então, por esses países ficou conhecida como política do apaziguamento. O que é a política do apaziguamento? Bom, basicamente é tipo, tá, vamos deixando para não entrar num conflito maior e se virar uma nova guerra, etc, etc. Tá, mas vamos pensar junto, pessoas. Por quê? Qual é o interesse? É claro que havia uma preocupação, lógico, com Hitler, né? Que Hitler estava se empoderando, que a Alemanha era enfim, né? Alemanha militarizada, organizada, um exército forte, é sempre uma preocupação, né? Mas por que deixaram Hitler se criar dessa maneira? Né? Acho que essa é uma pergunta que tem que ficar na cabeça de vocês, né? Tipo, tá, eles não estão vendo, cara.
pegou o sarre, parou né, mandou os adversários para a Lua e tudo bem, legal, é isso aí. Por quê? Tem uma explicação. Vamos ver se vocês conseguem, vão pensando. Bom, em 38, além da questão da expansão externa, né, que o Hitler vai, né, vai testando, vai fazendo, né, nós temos internamente também, né, a situação da população judaica piorando, né, gravemente. Então, linchamentos, que a gente chama de pogroms, que são esses linchamentos, né, acontecem com frequência, né, pouco a pouco as pessoas, então, vão sendo direcionadas, vão perdendo suas propriedades, e uma data que vai marcar muito isso vai ser em 38, a chamada Noite dos Cristais, que vai ser um grande quebra-quebra, um grande linchamento, onde muita gente vai então, ser morta, né, vai ser assassinada, e as propriedades dos judeus que ainda tinham, digamos, vão ser quebradas, vão ser depredadas, vão quebrar os vidros, por isso Noite dos Cristais, porque o chão da rua vai ficar cheia de vidros desse quebra-quebra promovido então contra os judeus, certo? Até que, como eu disse para vocês, eles vão começar a ter que andar com uma marca, andar com seus documentos, né? E nesse meio tempo nós temos vários grupos paramilitares que promovem situações de, né, de levar judeus para determinado lugar e fuzilar todo mundo, enfim, várias situações nesse viés. Até a gente ter uma guetificação, né? Então, vão ter espaços, né? E claro, já desde o início já se começa, como eu falei para vocês, espaços de concentração, de trabalho escravizado, de trabalho forçado, judeus trabalhando, né? Então, para grandes empresários, enfim, industriais que vão se valer dessa mão de obra, né? Escrava, porque não vão receber salário, etc, né? Então, vocês podem acompanhar esse tipo de situação, ver em filmes que ficaram muito famosos, como A Lista de Schindler, que é um dos filmes mais importantes nesse viés, que conta exatamente a história de um grande industrial, Schindler, né? Que vai, claro, usar essa mão de obra, mas que vai acabar conseguindo, né, salvar e proteger muita gente né, dos judeus que vão ser empregados dele, digamos assim, né? Então, é interessante vocês verem isso. Bom, filmes sobre, né, esse assunto tem um zilhão, né? Inclusive eu deixei para vocês no sistema algumas, digamos assim, recomendações, tá? Mas tem muita coisa. Bom, enfim. Então, o fato também é que internamente a coisa vai apertando e cada vez mais nós vamos ver essa organização para a remoção dessa população para outros espaços mais afastados, né? No qual a gente vai ter o uso da mão de obra dessas pessoas, tá? Bom, então, em relação à questão, então, da ocupação externa, né, da expansão, então, 38 a gente tem o Anschluss, a gente tem a região dos Sudetos que é tomada, tá? Claro que França e Inglaterra, para dizer, não, só um pouquinho, a gente, né? Aí eles chamam, né, a diplomacia do Hitler para conversar, tipo, não, olha o que tá acontecendo, coisa e tal, né? Não dá para fazer assim. Tu não pode ser ocupando assim, sem falar com a gente antes, enfim, tá? E aí a gente vai ter o chamado Acordo de Munique, que é exatamente um acordo no qual, tipo, o Hitler se compromete a. Né, não sair ocupando mais, assim, sabe? Tá, fica por isso mesmo, enfim. É claro que a Tchecoslováquia vai sofrer com isso, porque o Hitler não vai se contentar só com os Sudetos e vai tomar toda a Tchecoslováquia, tá? Bom, pessoas, então, basicamente, claro que Hitler não ia parar aí, tá? Ele ia testando, os outros dois lá comendo mosca, chupando o dedo. Então tá, vamos dar continuidade, né? Hitler tinha muito interesse numa região, né, da Polônia, né? O próximo olhar dele era para a Polônia. Por quê? Basicamente porque, se lembra do mapa, né, pós-Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu vários territórios, perdeu o que a gente chamou então de corredor polonês, que foi um território ali, ficou separado, dividido em duas, inclusive, né? Onde havia, então, né, a região de Danzig, que também era uma região de maioria alemã, né? Que era um espaço para a Polônia poder ter acesso ao mar, lembra? Pois é. Então, esse era o próximo foco do Hitler, tá? Inclusive, quando ele invadiu a Polônia, né? Nós vamos ter, então, a eclosão da Segunda Guerra Mundial no cenário europeu, tá? Como eu disse para vocês, se a gente for pensar em termos também da questão asiática, né? Da guerra, nos confrontos na Ásia, já começou, tá? 37, o Japão já invadiu a China, 31 invadiu a Manchúria, depois invadiu a China, tá? Então já começou lá. Mas geralmente o nosso olhar é mais eurocêntrico, né? Mais concentrado na Europa. Então, em 39 a gente vai ter a invasão da Polônia. E aí sim, né? A Inglaterra e a França vão, né, declarar guerra.
Polônia era tão mais importante assim, era tão fundamental assim, né? Não, a invadiu a Polônia e tal, agora é guerra. Não, temos uma coisa antes da invasão da Polônia que vai fazer toda a diferença. No próximo vídeo, fiquem curiosos, tá? Então tá, gente, fiquem bem, tá? Se cuidem, não saiam e se tiverem que sair, dê máscara. E olha lá, tá? Só sai se precisar, tá bom? Se cuidem bem. Beijo.